Então, vamos lá. Questão 4 do Enem 2018. Um jogo pedagógico utiliza da interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos, ou seja, a origem não conta. Se o tiro for dado por meio de uma equação de reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, vamos lá, 0 e 4. Ponto A, 0 para o X, 4 para o Y. O ponto B, 4 e 4, 4 e 4. O ponto C, 4 e 0, está aqui. Quando o Y vale 0, está em cima do X. O ponto D, 2 e 2, está aqui o ponto D. E o ponto E, 0 para o X, 2 para o Y, ou seja, está em cima da reta Y. Então, como que fala? Passando pelo ponto A, ou seja, tem que passar pelo ponto A. Qual dessas equações vai fornecer a maior pontuação? Bora aqui, né? Então, a primeira que ele falou aí é o x igual a 0. A primeira equação é o x igual a 0. Quando o x é igual a 0, gente, olha ali. Quando o x vale 0, os pontos estão sobre a reta y, tá? X igual a 0, gente, é uma equação que o ponto vai estar sobre a reta y, vai estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Então, quais os pontos que passam pelo eixo y? Ponto A e o ponto E. Então, como formou duas equações da reta, o A e o E, passou pelo ponto A e E, ok? Ponto tem que passar pelo ponto A e E. Então, o que acontece? Quais pontos que passam pela essa equação da reta x igual a 0? É uma reta assim, né? Então, quais são os pontos? A e E. Então, se a equação de reta passa por 2 pontos, 1 mais 1, 2. Então, aqui, quando passa pelos pontos A e o ponto E, vai contar 2 pontos. Lembra que quando forma reta, vale 1 ponto? Passou por um ponto A pelo ponto E, então vai contar 2 pontos. O ponto B, olha lá. Ponto B é o y igual a 0. Se o y vai dar 0, a questão A vale 2, o y igual a 0 vai estar sobre a reta x. Se vai estar sobre a reta x, a reta x está aqui. Então, só tem passa pelo ponto A, gente? Tem como aqui passar pelo ponto A que está lá? Não. Então, está desclassificado, porque ele falou no problema que se passasse pelo ponto lá, estaria desclassificado. Então, a letra B não condiz com a realidade, tá ok? A letra C é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Gente, dá para ver que é a equação da circunferência. Que jeito que é a equação da circunferência? X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Se deu x ao quadrado, quer dizer que o x do centro deu 0
y menos y no centro, quer dizer que aqui também é zero. Então, ele passa pela origem e o raio é a raiz quadrada do número que tiver aqui. Raiz quadrada 16, o raio é 4. Então, vamos olhar aqui. Um raio que o centro está aqui na origem, que é o 0, 0, e que vai dar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, essa circunferência passou pelo 4. Agora, vamos ver. 1, 2, 3, passou pelo C. Então, ó a circunferência formando aqui, ó. É a circunferência que o centro é 0. Só que a gente tem que preocupar só com o primeiro quadrante, ó. Passou pelo A e pelo C. Se passou pelo ponto A e pelo ponto C, passou pelo A e pelo C. Cada uma não vale 2 pontos, que é a equação de circunferência, então vale 4 pontos. Ou seja, essa aqui está fora, essa está fora. Por enquanto, está dando letra C. A letra D, o que fala a letra D? A letra D fala que x ao quadrado mais, olha aqui, ó, y menos 2 ao quadrado é igual a 4. De novo, gente, equação da circunferência, ó. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, quem que é meu centro? X menos x do centro não deu x ao quadrado? Porque x menos 0 ao quadrado não é x ao quadrado. Então, o x do centro vale 0. Y menos y zero, é o sinal contrário do que está aqui. Então, é menos 2, então é mais 2. E o raio é a raiz quadrada do 4. Então, o raio vale 2. Bora olhar lá nosso desenho. O centro é 0 por x e 2. 0 e 2. Se o x vale 0, está em cima pela reta y, aonde? No 2. Então, o centro é justamente no ponto E. Então, vai ser uma circunferência que vai pegar, ó, vai pegar 0, 1, 2, passou aqui. 0, 1, 2, passou aqui. Então, ela vai passar aqui, ó. Vai passar por 2 pontos novamente. Vai passar por 2 pontos novamente. Só um minutinho. Então, quando a gente fala, pensando novamente, a gente fala que o centro é 0 e 2 e o raio é 2. Hora que eu olho aqui, recapitulando, 0 por x, 2 por y, está aqui. Só que isso aqui é o centro, e ele fala que tem que passar pelos pontos. O centro da circunferência não passa. Então, vai passar pelos, ó, 0, 1, 2, passa pelo A, 0, 1, 2, passa pelo D. Então, a circunferência assim, ó. Passa pelo 0, 0, que não é nenhum ponto, e continua aqui. Aqui é... Mas, na realidade, só passou pelos pontos A e D. Passando pelos 2 pontos, então, fez 4 pontos. Fez 4 pontos, empatou. Então, essas aqui também estão desclassificadas, tá ok? Então, letra E. Quem que seria a letra E? X menos 2 ao quadrado. Vou escrever aqui do que está escrito ali na tela. Mais y menos 2 ao quadrado é igual a 8. Ou questãozinha que envolve conhecimento matemático, viu? O centro, então, o sinal contrário do x é 2 e do y é 2. E o raio é raiz do 8. Fatorando o 8 aqui por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, sai um 2, fica o outro. Então, vai dar 2 raiz de 2. Bem, não deu o número exato, pessoal. Difícil de enxergar isso, tá ok? Difícil. Tem que ter conhecimento matemático para enxergar isso. Mas não é impossível. Bora pensar aqui, ó.
Então, o centro é 2 e 2. 2 e 2. Então, o centro tá no D. Então, se eu pensar aqui, ó, 1, 2. Se eu pensar aqui, 1, 2. Tá vendo o quadrado que formou aqui, ó? Que isso aqui é a diagonal. Se eu pensar aqui, ó, 1, 2, tá aqui. 1, 2, tá aqui, formou. Tem um quadrado pra cá, e tem um quadrado pra cá, e tem um quadrado aqui. Bem, é isso que eu quero explicar para vocês. Quando eu tenho, ó, um quadrado de lado 2, quanto que vale a D de diagonal? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Lembra do Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os dois catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. Então, a diagonal é raiz de 8. Raiz de 8, né? O que nós tínhamos achado o raio aqui, ó. Não tinha achado raiz de 8? Que a diagonal, então, é 2 raiz de 2. Então, é a mesma coisa da diagonal de um quadrado de lado 2. Então, a diagonal de um quadrado de lado 2. Então, vamos formar os quadrados aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá vendo? Formou um quadrado que todos os lados é 2. Que é a diagonal do D ao B. Então, a circunferência vai passar por aqui, ó. Porque isso aqui é o raio, ó, do D ao B. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso aqui também não é um quadrado. Isso aqui é a diagonal, que é o raio. Então, é a circunferência assim, ó. Ela vai passar mais, ó. Ela vai passar aqui. Aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Então, formou-se outro quadrado e aqui é diagonal. Então, vai passar pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. E também vai passar aqui, ó. Só que aqui não tem ponto. Então, é uma circunferência assim, ó. Entendeu? Difícil de enxergar, mas, pessoal, tem que saber Pitágoras. Eu sempre falo para os meus alunos. Então, vai passar pelos pontos A, B e C. 2, 4, 6. Quem ganhou? 6 pontos. Letra E. Questão fácil? Gente, não é fácil. Porque você tinha que enxergar que esse 2 raiz de 2 era a diagonal do quadrado. Então, como ali está em malha quadriculada, eu enxergo facinho, que aqui é o centro. Aqui formou um quadrado, então aqui é diagonal, é o raio da circunferência. Formou diagonal. Você liga tudo aqui, dá a circunferência. Então, resposta dessa questão, letra E. Questão 5. Determina a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência da equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 25. Isso aqui dá para ver claramente que a equação reduzida da circunferência. Então, ele quer que eu faça dessa equação reduzida da circunferência em relação à reta A, R, T e S. Então, bora aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que saber. Ó. Revisão. Equação da circunferência, né? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Bom, tá bom. Quem que é o x? Quem que é o centro dessa circunferência? É o ponto 3 e menos 2. Lembra que é sinal trocado do que tá aqui. Então, é 3, porque aqui tá menos 3, em 3 positivo. Aqui tá mais 2, em menos 2. E o raio é raiz quadrada do número que tá aqui. Raiz quadrada de 25, o raio é 5. Quando a gente tinha distância de um ponto à circunferência, a gente fazia distância entre dois pontos
e comparava com o raio. Agora eu tenho a equação da reta e a circunferência. Então, eu continuo utilizando o C, só que eu vou fazer distância da reta ao ponto. Quem que é o ponto? É o centro da circunferência, tá? Distância reta ao ponto, lembra? É AX0 mais BY0 mais C, isso em modo dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembra disso? E eu tenho que comparar com essa distância com o raio. Se der maior, se der menor ou se der igual, tá ok? Então lembre-se que aqui, ó, aqui é o A, é o número que está na frente do X, vale quanto? 12. B é o número que está na frente do Y, vale menos 5. E C é o número sozinho. Tá, e quem que é o ponto? X0, Y0 é o centro da circunferência, tá ok? Então, distância da reta R ao ponto vai ser A vale 12, vezes X0 vale 3, mais B, quem que é B? Menos 5, vezes Y0, que é menos 2, mais o C, que é 19. Isso em módulo dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, que é 12 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado. Distância da reta ao ponto vai dar 12 vezes 3, 36. 5 vezes 2 é 10, menos com menos é mais 19, dividido por 12 vezes 12, 144. 5 vezes 5, 25. Distância da reta ao ponto vai dar 36 e 10, 46. Mais 19, 5, vai 1, 65. Vai dar modo 65, que é 65. 44. 144 mais 25, 169. Raiz quadrada de 169 é 13. 65 dividido por 13. Vamos ver se dá assim. 3 vezes 5, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, distância do centro até a reta deu 5, o raio deu 5. Então, quer dizer que o raio aqui, ó, a distância do centro até esse ponto aqui, do centro até essa equação da reta, deu igual. Então, ela tá tangente à circunferência. Quanto o raio dá igual à distância da reta ao ponto, quer dizer que ela está tangente, quando corta só em um ponto, tá? Cortou em um ponto só, ela está tangente, tranquilo?